Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora se inicia o podcast Pode Crer, apresentado por mim e pelo meu companheiro Luca. Por favor, se apresenta aí, Luca. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando o nosso podcast, o Pode Crer. Eu sou o Luca e hoje vamos falar de um assunto bem importante, né, Vinícius? Exatamente, Luca. Hoje vamos abordar aí o racismo no futebol, que na verdade é um assunto que está bem alto, né? Principalmente pelos últimos casos que vem acontecendo. O mais famoso deles é o Vinícius Júnior, que aconteceu essa semana agora na Espanha. Enfim, mas esse assunto do Vinícius Júnior vamos abordar mais à frente. Sim, Vinícius, a gente sabe que esse tema do Vinícius Júnior tá muito em alta, né? Todo mundo ficou sabendo, mas é importante falar que não é só com o Vinícius Júnior que isso acontece e aconteceu no futebol. Desde o início do futebol ali na Inglaterra, até mesmo no Brasil, já acontecia já diversos casos de racismo ali no século XIX, início do século XX. E um dos mais famosos, assim, que é conhecido como o primeiro caso de racismo, é o do Arthur Wharton, né? Que é um jogador inglês que jogava muito, muitas pessoas pediam ele na seleção inglesa e ele, além de ser impedido de disputar competições importantes, né, ali no início da sua carreira, quando ele já se consolidou como um craque, mesmo assim ele não ia ser convocado para a seleção, ele não foi convocado para a seleção inglesa por conta da sua cor de pele. Luca, é até interessante citar que na mesma época, né, na década de 20, aqui no Brasil também ocorria casos de racismo no futebol, como é um dos casos mais famosos, que é o caso do Vasco, né, que foi um dos pioneiros na luta contra o racismo no futebol, que a história é basicamente que em 1923 o Vasco conquistou o seu primeiro campeonato carioca, só que com um time repleto de negros e operários. Em 1924, a elite, as equipes da elite, se sentiram incomodadas com essa ascensão do Vasco e exigiram a exclusão de 12 jogadores pretos e operários. E aí a diretoria Cruz Maltina se reuniu e, por unanimidade, decidiram não excluir esses jogadores, até porque eles foram importantes para o título, e decidiram continuar com esses jogadores no elenco, só que aí acabaram não participando do campeonato. E essa decisão foi conhecida como a resposta histórica, né? Que o time passou anos aí excluído do campeonato carioca, mas decidiu não abaixar a cabeça e continuar com seus jogadores negros e operários que deram um título à equipe. Muito bem colocado, Vinícius. Mas aí você, ouvinte, pensa: ah, mas isso é antigamente, né? Óbvio que o mundo evoluiu e não existe mais isso. Mas é o contrário, né, Vinícius? Pois é, Luca. Apesar desses casos de racismo citados acontecerem no início do futebol, no século passado, as ofensas não acabaram, elas continuam. E é importante citar um caso, que é o caso do Aranha, aconteceu em 2014, aqui no Brasil, quando ele era goleiro do Santos e foi enfrentar o Grêmio lá no Sul pela Copa do Brasil. Acabou que ele passou a partida inteira sendo xingado de macaco, as câmeras pegaram os torcedores, né, xingando, e realmente foi uma situação bem desconfortável pro goleiro que saiu revoltado com a situação. Exatamente. Isso é recente, né? Foi um caso que aconteceu em 2014, lá no Sul. E como punição, né? A torcedora que a câmera focou nela e pegou as ofensas racistas ao goleiro Aranha, ela foi presa, como deve ser a punição. E além disso, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil aquele ano, né? Foi eliminado. Mas infelizmente não é sempre que temos essas punições. Muitas vezes as autoridades fecham os olhos diante disso e não tem realmente uma punição severa quanto a isso. Mas, para falar a verdade, a gente já cansou de ver vários casos de racismo, infelizmente, no esporte. E muitas vezes as autoridades, né, quem realmente deveria fazer algo, não fazer nada. O jogador tem que lutar sozinho, contra essa causa, né, seguindo essa luta. E a gente pode citar um caso recente disso. Em 2020, pela Champions League, um jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, que aconteceu? O árbitro cometeu racismo contra um jogador do Istambul e os jogadores do PSG e do Istambul falaram: enquanto esse cara estiver aqui em campo, nós não vamos jogar. E eles saíram de campo e a partida voltou a acontecer no dia seguinte sem o racista.
Exatamente, Luca. Você citou em um caso, né, que aconteceu algo, que tomaram decisão, que saíram de campo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre acontece algo com o infrator, como foi o caso do brasileiro Tyson na Ucrânia, né? Quando ele jogava pelo Shakhtar, ele foi enfrentar o Dinamo de Kiev e acabou que a torcida adversária passou a partida toda ofendendo com xingamentos racistas e em um dado momento da partida ele se revoltou, acabou mostrando o dedo do meio para a torcida adversária e chutou a bola em direção à torcida adversária. Por conta dessa atitude, ele acabou sendo expulso e saiu de campo chorando. O Dentinho também, que era companheiro, também brasileiro, era companheiro dele, também se revoltou bastante com a situação. E nesse caso não aconteceu nada, a partida só reiniciou, continuou normalmente e ficou por isso. E até é importante ressaltar que até hoje o Tyson comemora os seus gols com a mão pra cima, né? Que é um gesto antirracista. Exato, muito importante, inclusive, esse gesto do Tyson e de todos os outros jogadores, né? A gente já cansou de ver campanhas, gestos, atitudes contra o racismo, mas às vezes falta isso, né? Assim como falta muito na Espanha, né, Vinícius? E aí a gente já pode falar do caso do Vinícius Júnior mais recente, que repercutiu aí pelo mundo inteiro. Pois é, Luca. A Espanha já acontece bastante casos de racismo no futebol. E esse caso que aconteceu na última semana com o Vinícius Júnior não foi o primeiro. Na verdade, desde 2021 já aconteceram 10 casos de racismo e ódio contra o Vinícius Júnior. E desses 10, 9 já foram arquivados ou continuam em curso no tribunal, sem medidas disciplinares, ou seja, normalmente não há nenhuma punição para esse tipo de caso. E desses 10 casos eu consigo citar contra o Barcelona, que toda a torcida entoava cantos de macaco, macaco. Ou contra o Atlético de Madrid, que chegaram até pendurar um boneco com a camisa do Vinícius Júnior numa ponte, simulando um enforcamento. Então realmente é uma perseguição bem chata com o Vinícius Júnior, entendeu? Isso sem contar com o caso que aconteceu essa semana contra o Valência, que agora praticamente o mundo todo se comoveu. Exatamente, Vinícius. Não foi a primeira, não foi a segunda. Precisou acontecer mais de 10 vezes para aí sim tomarem uma providência a favor do Vinícius Júnior, né, contra o racismo. E o caso foi o mesmo que acontece toda hora com ele, infelizmente, lá na Espanha. A Espanha hoje, infelizmente, é vista como um país racista. Lógico que toda a população não é racista, mas parece que se tornou comum esse hábito lá, porque já aconteceu mais de 10 vezes com o Vinícius Júnior e só agora uma providência é tomada. É, e é claro, aconteceu, a torcida do Valência proferiu gritos a eles racistas e ele reagiu a isso e acabou sendo expulso, né? Mas aconteceram consequências que cabe a gente listar elas agora. Primeiramente, a perda de mando do Valência, né? O Valência vai ter que atuar agora os seus jogos em casa sem torcida por alguns jogos, sem a presença da sua torcida. Ok, uma punição considerável. Outra punição é aos árbitros que expulsaram o Vinícius Júnior. Eles foram demitidos da La Liga, né? E outra coisa que aconteceu, o presidente da La Liga, que é a Liga Espanhola, né? Ele no início provocou o Vinícius Júnior falando que aquilo era culpa dele, que era por conta do modo que ele joga futebol, da provocação dele, sendo que óbvio que a gente sabe que não é isso, né? E aí depois dele ver toda a repercussão que esse caso tomou, ele veio pedir desculpa ao Vini e, enfim, e a repercussão foi absurda, foi mundial, tanto na Espanha, no Brasil, em todas as ligas do mundo, né, Vinícius? Pois é, a repercussão desse caso tem sido astronômica, mundial. Logo que aconteceu, o Vinícius Júnior já se posicionou nas redes sociais. Ele teve o apoio de todos os atletas, todos os companheiros dele de Real Madrid postaram mensagem de apoio a ele, sem contar Neymar, Ronaldinho, outras estrelas mundiais. E aqui no futebol brasileiro está sendo legal de se ver a campanha que está acontecendo contra o racismo. Nessa rodada, todos os jogos estão sendo iniciados com os jogadores sentados para mostrar que não há jogo com racismo. Ontem, a torcida do Flamengo preparou um lindo mosaico em homenagem ao Vinícius Júnior. Hoje, a torcida do Atlético Mineiro também fez um mosaico contra o racismo. Ontem, na partida entre Vasco e Fortaleza, a escalação foi divulgada sem o nome dos atletas negros.
para nós percebermos como eles fazem falta no futebol. Enfim, tem acontecido aí diversas manifestações contra o racismo e, sem dúvidas esse caso está causando aí um impacto mundial na luta contra o racismo. Exatamente, Vinícius, perfeito. E para fechar, né, o nosso Pode Crer, é muito importante a gente sempre bater na tecla de que não basta só não cometer o racismo, né? Você tem que ser antirracista e lutar contra essa causa, assim como todo mundo que a gente citou aqui tá fazendo. E seguir nessa luta para cada vez mais diminuirmos, né, esse caso de racismo, não só no esporte como no mundo inteiro. E é claro, racismo é crime, deve ser denunciado e sempre punições devem ser tomadas, não é mesmo? Exatamente, Luca. Eu gostei bastante de ter participado desse podcast, ter falado sobre um assunto sério como esse, um assunto em alta, e espero que tenha causado aí uma reflexão nos nossos ouvintes, causado uma conscientização. E é isso, obrigado aí por participar e obrigado a quem escutou até agora.